Gustavo? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aqui comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Lises, eu preciso de explicações. A vida na Terra é uma própria rotina, mas tudo aqui tem um porquê e um sentido que você vai ver. Como posso mandar uma mensagem para minha família? Preciso vê-los. Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amados, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Perdoe, agora sou implorando por você. O mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. Sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Olá pessoal, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Então hoje é com muita alegria que nós estamos inaugurando o nosso primeiro grupo de estudo virtual dos Samaritanos de Jesus, através da série de André Luiz. Hoje nós começamos com o livro Nosso Lar e desenvolveremos ao longo da semana, dos meses, quiçá dos anos, o estudo sobre essas obras que tanto nos esclarecem. Hoje nós já tivemos um pequeno aperitivo, não é? A respeito do livro Nosso Lar. O que nós apresentamos no começo foi o trailer do filme Nosso Lar. É um livro que ele se transformou num filme e hoje já existe esse filme. A gente apresentou aqui o trailer falando que ia estrear em setembro. Só que como nós extraímos esse trailer do YouTube, então esse filme já estreou 2010, né? Já é um filme que já tem um tempo já. E tem, inclusive, acho que integralmente o filme já no YouTube. Quem tiver interesse pode ir lá assistir o filme, e que esse filme retrata o livro. Quem lê algum livro e depois assiste um filme, a gente sempre tem que nunca é completo, né? O filme sempre falta alguma coisa, o livro é mais aprofundado, o livro tem mais detalhes, mas o filme ele dá uma base boa para a gente entender um pouquinho o livro. Então quem tiver interesse, fica uma boa dica de cinema, de filme aí para essa quarentena, não é mesmo? E de leitura também. E de leitura também, que nós iremos acompanhar aqui juntos o livro Nosso Lar. E você aí de casa, tem o livro Nosso Lar? Está acompanhando conosco o livro Nosso Lar? Se você não tiver o livro impresso, né, em papel, faça como a gente, olha, a gente entrou no Google e digitou Nosso Lar e a gente já conseguiu aqui, a gente está com o Nosso Lar em PDF, eu estou no tablet, a Tati está ali no celular e dá para a gente acompanhar o estudo. É o primeiro arquivo, já tem o livro ali, né? Então a gente já vai ter para a gente acompanhar junto. Eu acho que é interessante, porque a ideia aqui, na verdade, não é um diálogo ou um monólogo. A nossa intenção maior é estabelecer um grupo de estudo, e num grupo de estudo tem a participação de todos, cada um põe seu ponto de vista, cada um põe o que sabe um pouquinho, e a gente vai confraternizando, a gente vai distribuindo, trocando essa energia, esse conhecimento. Acho que essa é a nossa proposta maior, da gente estar no lar, pertinho de cada um de vocês aqui, de nós mesmos. E a gente também está com a presença aqui das Vozes do Além. Querem dar boa noite? Boa noite. Olá, boa noite. Viu? As Vozes do Além estão conosco também no estudo do Nosso Lar, veja só. Então, só para a gente pautar algumas diretrizes aqui, as obras do André Luiz, elas são várias. E a gente vai começar com o Nosso Lar, que é a primeira,
e depois do nosso lar a gente vai elencando aqui. A nossa ideia é tentar, nesses estudos online, abordar todas as obras. Isso vai depender de vocês aí de casa, compartilhar conosco desse estudo. Então, depois do nosso lar tem os mensageiros, né? Tem depois os missionários da luz, obreiros da vida eterna, no mundo maior, libertação entre a terra e o céu, nos domínios da mediunidade, ação e reação, evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade, sexo e destino, e a vida continua. Então, espero eu poder abordar todas essas obras nessa encarnação ainda, né? Porque são várias obras e a gente sabe que durante o estudo a gente às vezes fica mais tempo numa página, num assunto, a gente vai também tentar esmiuçar aquele assunto, buscar dialogar com outras obras da codificação, né, da doutrina espírita, para a gente tentar aprofundar alguns assuntos. Então, às vezes a gente acha que a gente lê um livro em uma semana, em um mês, às vezes no estudo a gente demora até um ano, né? Até mais para a gente estudar um livro, porque a gente tenta se aprofundar bastante. Então, o nosso estudo, num primeiro momento, eles serão às quartas-feiras, até que a gente retorne às atividades dos samaritanos, as atividades físicas, as atividades presenciais, né? Então, esses estudos serão nas quartas-feiras. Depois, quando iniciarmos as atividades presenciais, a gente deve mudar o dia. Mas ainda a gente não estabeleceu um dia para a gente fazer esse estudo. E a nossa proposta é um estudo de 40 minutos também, não se estender muito no estudo, para todo mundo no conforto do lar, não ficar muito cansativo às vezes, né? Muito monótono. E mais uma vez eu gostaria de convidar a todos para participar conosco dos estudos, para realmente expor aí, digitando, teclando aí conosco, interagindo conosco no estudo. E falando um pouquinho da obra, né, Kátia? Antes de começar, a gente pode fazer. Vamos fazer a prece? Quer fazer a prece? Então, faça você então. Então, antes da gente começar, vamos ligar-nos a Jesus, aos bons espíritos, elevarmos nosso pensamento e pedir aos nossos amigos, benfeitores, que nos iluminem, que nos acompanhem neste estudo, para que seja um estudo proveitoso, para que ilumine o nosso caminho. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Assim seja. Eu acho que a gente poderia começar, não uma leitura direta, né, Kátia? Mas a gente até estava conversando agora à tarde sobre o estudo, tudo, e a gente poderia até começar a falar um pouquinho do livro em si, né? Antes de a gente começar a leitura propriamente dita. Eu acho que o primeiro ponto interessante é o título, né? Eu acho Nosso Lar, né? Ele traz aqui uma questão de bem algo familiar, né? Nosso, de todos nós, e lar uma coisa bem íntima, né? Bem familiar, bem de estarmos juntos, um lugar que a gente tem segurança, encontra o conforto, encontra o alento, a gente vive momentos de felicidade. Nosso porto seguro. Nosso porto seguro, né? A gente vive momentos de felicidade, a gente vive momentos de tristeza, a gente vive momentos de conflito, às vezes dentro da nossa casa, e a gente vai encontrar tudo isso dentro do livro, né? A gente encontra um momento de aflição que ele passa, um momento de felicidade, um momento de aprendizado, de conflito. Então eu acho que o tema ele é muito sugestivo, assim, acho que o André Luiz, ele, através da espiritualidade, ele foi muito feliz na escolha do tema, né, Nosso Lar, porque realmente traz essa ideia de algo íntimo, de algo de acolher, né? Acolher, e essa é a primeira obra dele, no sentido de acolher o leitor, né? De trazer para si, de amparar, de auxiliar de alguma forma. Então eu acho que o tema do livro ele é muito interessante, muito bacana. E também essa série toda de livros que André Luiz é um pseudônimo, né? Não é o nome verdadeiro do personagem principal, mas é uma série de livros que André Luiz, esse espírito, traz pra gente, relata pra gente como é a dinâmica, como é a vida, como é o dia a dia, como é a rotina no plano espiritual. Em que pese autores já terem trazido antes de Chico Xavier, né? Essa obra foi a primeira edição em 1943,
Mas antes dele, outros espíritos já traziam já descreviam relatos do mundo espiritual, de como é a vivência no mundo espiritual, mas de uma forma mais individualista, né? Mais do seu ponto de vista. E André Luiz traz pra gente de uma forma bem detalhada, né? Bem esmiuçada, como é o dia a dia, o nosso dia a dia no plano espiritual. E é bem interessante isso. Eu acho que você falou uma questão bacana do André Luiz. A gente pode até conversar um pouquinho do André Luiz, porque realmente, como bem disse a Kátia, ele não é o nome dele quando encarnado, ele é um pseudônimo, né? É um nome figurado. E André Luiz foi um médico, né? Quando encarnado, viveu no Rio de Janeiro, e ele foi um médico muito bem sucedido aos olhos dos homens, um médico inteligentíssimo, rico, e quando desencarnou ele teve uma surpresa, entre aspas, vamos assim dizer, né? E a gente vai descrever durante o livro. Ele próprio descreve como foi a chegada dele no plano espiritual. A experiência dele de morte, né? Como morri. Exatamente. E é interessante que quando em vida ele era muito orgulhoso, né? A gente tem essa coisa de achar que tem uma profissão boa, que tem uma capacidade intelectual elevada, a gente é melhor do que os outros. E ele percebeu que tudo que ele sabia de conhecimento dos homens não tinha tanto valor lá no plano espiritual, né? E uma outra coisa que me chama muita atenção nesse livro, Kátia, é que esse livro ele está muito relacionado ao capítulo 2º, o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala muitas moradas na casa de meu pai, que é um capítulo que retrata a vida futura. E é interessante que o André Luiz ele traz muito disso da vida futura, como é que é a vida que nos aguarda no plano espiritual. E a despeito, apesar de já existirem várias obras tratando dessa vida, por exemplo, na obra Céu e Inferno tem depoimentos de espíritos a respeito da sua chegada ao plano espiritual, a forma como André Luiz traz, descrevendo questões arquitetônicas, a organização administrativa, a relação das pessoas, a questão do meio de transporte, os atendimentos médicos, as escolas, os cursos, os trabalhos, é muito detalhado, ele traz uma coisa muito rica pra gente, né? Por exemplo, no Céu e Inferno, os detalhes, os relatos dos espíritos trazem mais a parte moral, do sofrimento, da felicidade, de como são os sentimentos, como são as relações da pessoa consigo mesmo, do espírito com ele mesmo, e não dessa forma que André Luiz relata em suas obras, né? Sim. O convívio da sociedade entre os espíritos desencarnados. É muito legal, né? Porque realmente, individualmente falando, né, no Céu e Inferno, é um depoimento individual. E André Luiz, ele traz uma visão mais ampla, né? Isso é bem interessante. Então, até mesmo essa questão de mundos, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. No primeiro momento do livro, ele está num plano inferior, que é tido como um umbral, né? Então a gente pode até classificar como um outro mundo. Depois a própria colônia, nosso lar, que é um plano aqui na Terra mesmo, mas já diferenciado, bem mais sutil, um pouco mais elevado. E ele relata onde está a mãe dele também, que já é um plano superior que ele não tem acesso. Então, em um livro nós já conseguimos constatar 3 níveis, 3 mundos diferentes, 3 moradas diferentes, né? E é exatamente o que você falou, o que está escrito aqui no Evangelho, né? Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Então, não é o espaço físico, é o estado de consciência. Exatamente. Então, quando o André Luiz ele passa por essa região do umbral, que as pessoas acham que é um inferno, e a gente sabe que no Espiritismo não existe um inferno. Nem céu.
nem céu, nada mais é que um período de esgotamento dos vícios, né? De depuração da mente. Que ele passa por aquilo para ele conseguir se ascender, né? A um plano mais equilibrado. Então eu acho que isso é bem interessante, o que tudo isso nós vamos abordar, André Luiz vai abordar durante o livro, né? E antes de começar, né, a história em si, André Luiz começar os seus relatos, tem um prefácio do livro, né, que foi escrito por Emmanuel. E acho que apresenta o Emmanuel para o pessoal, às vezes a pessoa não Para quem não conhece. sabe, é o mentor espiritual de Chico Xavier. Então, o Cândido Xavier. Exatamente, o Chico ele estava encarnado, e ele encarnado ele tinha um mentor espiritual que o acompanhava, Emmanuel. E Emmanuel, através de Chico, escreveu várias obras, né? Sim. Há 2000 anos, Paulo Estevão, 500 anos, Renúncia, vários livros. E o André Luiz, ele também em espírito, se vale do instrumento Chico, né, nosso irmão Chico, para escrever o nosso lar. Então o prefácio é do Emmanuel. E é interessante como é que ele, o tema do prefácio dele, né? Porque não está escrito prefácio. Está escrito Novo Amigo. E está muito relacionado com o tema do livro, né? Essa coisa de nosso lar, de amigo, de amizade, de acolhimento, né? Um acolhimento do Emmanuel, né? E o Emmanuel começa explicando exatamente essa questão do André Luiz, desse nome que foi adotado. Podemos ler? Vamos começar? Então, olha, todo mundo pega o livro no prefácio aí, vamos começar juntos. Posso ler? Pode, fica à vontade. Novo Amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da conversão. Deixa eu só fazer uma parte aqui. Embalde é inutilmente, né? Às vezes a pessoa fala, será que é embalde, né? Debalde, embalde. Emmanuel gosta muito dessa palavra. E no livro Paulo Estevão, há 2000 anos, ele usa muito essa palavra embalde. Então já guarda esse significado. É inutilmente. Então, inutilmente, os companheiros encarnados... Às vezes a gente vou procurar na internet quem foi o médico André Luiz, para ver se eu achava registros dele no Rio de Janeiro em 1900 e pouquinho, mas não vai achar, porque não foi esse nome. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Já começa por aí, né, as lições doutrinárias dentro do livro. E explicando, né, por que adotou um pseudônimo, né? Ele está aqui falando, por quê? Porque as pessoas poderiam perguntar, por que ele está adotando um pseudônimo? Por que ele não se revela, né, como o médico? Será que até as pessoas podem desconfiar, mas será que é verdade isso? Então já tem uma explicação aqui do Emmanuel para isso. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas de nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou, igualmente, cerrar a cortina sobre si mesmo. Então, ao longo do livro, da história, a gente vê como foi difícil nessa retomada, essa redescoberta, essa reconexão de André Luiz com ele mesmo. É por isso que não podemos apresentar um médico terrestre e autor humano, mas sim um novo amigo e irmão na eternidade. Então, ao longo do livro, a gente percebe a mudança de André Luiz, né, como ele amadureceu espiritualmente. Uma transformação, né? Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Aqui é interessante, porque conta a história não só dele, mas da família, da esposa, dos filhos, de pessoas conhecidas. Então, se fosse revelado quem realmente é, isso poderia trazer constrangimentos, situações embaraçosas e desconfortáveis para os familiares de André Luiz até hoje, né? Exatamente. E imaginemos a situação. Quando um ente querido nosso desencarna, todos nós esperamos que ele vá para um plano evoluído, que ele fique bem. E se esse nosso ente querido vier e narrar que ele passou por um sofrimento, por algum constrangimento no plano espiritual,
Nós São 8 anos no umbral. Exatamente, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar chateado, e isso de alguma forma poderia nos afetar negativamente, né? Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Esse trecho do Emmanuel é muito profundo, né? Que ele traz uma questão de forma figurada, uma questão poética, mas ele fala que os que colhem as espigas maduras, ou seja, os espíritos superiores, né? Os espíritos, os que colhem as espigas maduras, ele é assim, Estão na frente os espíritos do superiores, trabalho, né? Já está falando, são os espíritos superiores. Não devem ofender os que plantam à distância. Olha a caridade dos benfeitores, dos espíritos superiores para conosco. Não devem ofender os que plantam à distância. Quem são? Nós. Nós estamos aqui plantando ainda, nós estamos num trabalho de depuração espiritual. Nem perturbar a lavoura verde, ainda em flor. Então nós estamos num processo de maturação. Então quem já atingiu o fruto... Não perturba, não interfere. Por uma questão de caridade. Amor. Vamos lá. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. A gente já está falando até o exemplo do céu e inferno, né? Que começou na codificação. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso ciclo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis à legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados, nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Então aqui ele até no livro, mais para o finalzinho, né, passa o Emmanuel comentando, não estamos dando spoiler, mas é o Emmanuel conversando com Clarence, né, da evolução, como ele ficou surpreso com o progresso, né, do Com despertar, né? despertar do André Luiz. Então, ele teve toda essa preparação e essa experiência que ele teve, a maneira como ele conta tudo isso que ele viveu, que ele aprendeu, é muito rica para nós, isso auxilia muito. Então. E aqui é interessante quando ele fala assim, né? Que a espiritualidade maior, os bons espíritos quiseram trazer alguém para retratar a experiência própria. Então não é ninguém contando uma historinha através de intuição ou especulando como seria, não. O André Luiz aqui ele está narrando o que aconteceu com ele, como foi para ele o processo de retorno à pátria espiritual. Então é um relato, é um depoimento mesmo, é uma autobiografia aqui, né? Da chegada dele ao plano espiritual. E conta muito, muito mesmo a história, o esforço dele, né? O trabalho que ele teve, quanto ele teve que melhorar, quanto ele teve que mudar, se transformar para poder entender, para poder viver bem no plano espiritual. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? Esse parágrafo aqui do Emmanuel, ele é muito importante também, porque ele está preparando a gente para o livro, eu acho. Aqui ele está falando assim, olha, vocês vão ler certas coisas nesse livro aqui, que vocês vão achar que é algo fantasioso, que é algo surreal, que é algo imaginário, que é algo inventado. Então se preparem, porque às vezes você pode achar isso engraçado, você pode achar isso como uma mentira, mas as pessoas também riram de grandes descobertas científicas antes. E aqui eu abro até um parênteses, porque o próprio Chico, em determinado momento da psicografia desse livro, ele teve dificuldade num trecho do livro, porque o André Luiz estava narrando um objeto no plano espiritual e o Chico ele não conseguia descrever o objeto, porque o Chico nunca tinha visto, ele nunca tinha tido contato com aquele objeto, então estava atrapalhando a psicografia do Chico.
eles fizeram? André Luiz orientou que o Chico parasse de psicografar. Ele parou de psicografar, e durante a noite, o que aconteceu? O André Luiz e o Emmanuel vieram do Chico dormindo em desdobramento, é quando o espírito se desprende do corpo físico, levaram o Chico até o nosso lar, mostraram para ele o equipamento que o André Luiz estava narrando, para ele ter contato visual, para ele vislumbrar aquele equipamento, para depois ele voltar para o corpo, o André Luiz aí sim conseguir passar para ele terminar a psicografia. Então, olha só como é que não é tão simples as coisas, como é que não é tão simples a psicografia. Então isso é só um exemplo de que às vezes a gente, diante da narrativa do André Luiz, a gente pode achar que é algo fantasioso, é algo mentiroso, mas o próprio Emmanuel já nos faz esse alerta. Olha, vocês vão ver coisas aí no livro que vocês não fazem nem ideia de que existam essas coisas. E outro exemplo, vários exemplos, mas que a gente tem hoje. Tem um trecho no livro que fala que ele vê num aparelho, né, que parece uma televisão, o diálogo das filhas na Terra. Passou no trailer até. Passou no trailer. E o que a gente tem hoje? O que a gente está fazendo agora? Não é? Não está ficando registrada essa nossa conversa aqui? Então, é o mesmo tipo. O transporte, o aeróbus que tem lá, né? Esse transporte. É um veículo de transporte coletivo. Transporte de maneira sem. A gente já tem atualmente esses que têm. Não tem contato, né? Só magnetismo. Só magnetismo. O trem Impala no Japão já é assim. E o exemplo da arquitetura que existe hoje, por exemplo, Dubai, essas cidades mais ricas, que estilo arquitetônico existe e que mostra no livro também, né? Então, não é de se espantar, é pra gente refletir. E já é um alerta do Emmanuel, que no prefácio fala, olha, já se ponham em guarda, porque vocês verão coisas que vocês nem imaginam que existam. Porque lá está anos-luz na nossa frente aqui, em termos de tecnologia. A gente vai ver tecnologia aqui no livro, que hoje ainda não existe, o livro foi psicografado em 1943. Ou seja, hoje nosso lar está muito mais na frente em termos de tecnologia, né? Então vamos lá. A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Pois não? Temos uma pergunta? Legal! A Rosana Franco, referente a esse trecho que o Chico teve dificuldades, né, de psicografar. Mas se o espírito estava ditando, por que a dificuldade do Chico em descrever o objeto? Interessante, Rosana. Beijão pra você. Obrigado pela pergunta pra gente aí. Porque o Chico, ele nunca tinha visto, ele não imaginava que objeto era. Então, na hora de passar essa conexão intuitiva para o Chico, porque o Chico ele tinha uma mediunidade que não era aquela direta que a gente fala, né? Era uma mediunidade mista, vamos assim dizer. Então, como ele nunca tinha visto o objeto, o André Luiz, ele descrevendo o objeto, o Chico ele não conseguia retratar. Então é a mesma coisa que falar para uma pessoa cega de nascença é descrever para ela uma raquete de tênis. Talvez ela tenha dificuldade de fazer, desenha uma raquete de tênis. Talvez essa pessoa tenha dificuldade para desenhar essa raquete se ela nunca viu a raquete. Então, da mesma forma do Chico, na hora de descrever o objeto, como ele nunca tinha visto aquele objeto, ele não conseguiu. Então, pois não? Quer um outro exemplo, bem básico, que está até no Evangelho, Rosana, que fala sobre o céu e o inferno. Porque a gente tem muitos relatos na literatura espírita, na literatura em geral, do inferno. De como é grotesco, de como é ruim, de como é escuro, de como é tenebroso. Então tem muitos detalhes de como é o inferno, de como são essas situações, esses espaços umbralinos, né? Ruins. Mas são pouquíssimos, quase inexistentes sobre céu. Então é muito fantasioso, é muito sem nada palpável, assim, que é difícil de acreditar nos relatos de planos superiores de céu. Por quê? Porque a
gente não foi, porque a gente não tem noção, a gente não tem palavras, a gente não tem sentidos para descrever como é uma coisa que a gente não viu. Então essa foi a dificuldade do Chico, ele não tinha visto ainda nada parecido. E se a gente não tem esse conhecimento, como é que a gente vai passar? A gente estava até conversando que a gente encontra muitas obras da mitologia grega, nesse sentido que a Kátia está falando, até o Inferno de Dante, né, de Dante Alighieri, que ele descreve de forma minuciosa como seria o inferno. E por quê? Porque essas regiões inferiores nós já conhecemos em tese, né? Agora, o céu, a gente imagina, nós espíritas sabemos que não existe céu, mas antes da gente conhecer a doutrina espírita, a gente imaginava o céu como nuvem, arpinha, algo monótono, né? Então a gente não tem a ideia do céu, então já é mais difícil a gente descrever o que a gente nunca viu, da gente falar sobre o que a gente nunca viu. E esse é um ponto importante do livro, porque a vida no mundo espiritual. Então, André Luiz traz esse relato com essa riqueza de detalhes de como é o plano espiritual. E até mesmo nos aprendizados de uma encarnação, se a gente já tem uma experiência anterior, é mais fácil o nosso aprendizado hoje do que algo que a gente nunca viu, já é mais difícil. Então eu espero que tenha... Não, é até mesmo quando a gente pega alguns livros, por exemplo, o Livro dos Espíritos, eles dizem, essa é uma ideia aproximada porque vocês ainda não têm condições, a gente não tem um vocabulário aqui na Terra que alcance o pensamento dos espíritos superiores, né? Então é muito complicado, acho que seria até para o Chico poder ver e conseguir transmitir melhor, né, as ideias. A linguagem dele é algo que a gente pudesse compreender também. E a gente percebe que, através disso, inclusive, Rosana, que não é 100% do espírito, né? O médium está ali porque ele tem o controle, então o médium também ele influencia muito na mediunidade, por isso que eles sempre dizem que a moralidade do médium é muito importante para o espírito, né? Então, esperamos que tenhamos conseguido responder, né, a sua pergunta. É uma pergunta difícil, diga-se de passagem, mas eu acho que é mais ou menos esse o raciocínio, tá? E se ficou alguma dúvida ainda, por favor, é só postar. Posta aí pra gente. A gente vai continuar. Reportando-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. Então não vai ser, a obra não se atém às características, aos predicativos do André Luiz, mas sim a narrativa dele, a experiência dele no plano espiritual. O espiritismo ganha expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos trabalhos, modalidades e experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. Aqui o Emmanuel tá puxando a nossa orelha, né? Está sendo Emmanuel. Ele tá falando assim, olha, não adianta você se dizer espírita, ler as obras espíritas, participar de atividades em casas espíritas, usar palavras bonitas, ir bonitinho, perfumado pro centro, distribuir sopa na rua, querer influenciar, ensinar o espiritismo para as pessoas, doutrinar espíritos nas atividades mediúnicas e esquecer de um dever principal, que é a nossa transformação, né? Ninguém evolui por ninguém, é nossa missão aqui. Exatamente. Fazer prosélitos é tentar convencer a pessoa através de uma ideia que você expõe para ela, né? Não basta... Não, isso aqui já falei. O homem terrestre não é um deserdado, nós não estamos sós. Isso que é legal. É filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno da escola benemérita, onde precisa aprender e elevar-se. A luta humana é sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro.
Então, aqui, só um parênteses, a Joana de Ângeles gosta de falar muito disso, que nós somos filhos de Deus, que a gente não deve esquecer de Deus nunca, dessa condição de herdeiros de Deus, né? Que a gente tem sempre o amparo, que a gente pode sempre contar com Deus através dos bons espíritos, através dos benfeitores. Então, que a gente tenha isso em mente sempre, né? Não esquecer. E que aqui na Terra é nossa oportunidade de melhorar. Não vamos perder isso de vista. O intercâmbio com o invisível é um momento sagrado, é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Mais uma vez puxando nossa orelha. E é aqui, ele só abrindo parênteses, ele fala assim: o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. Então, nas atividades mediúnicas, nas casas espíritas, a gente não estava fazendo essa atividade para socorrer irmãos desencarnados, doutrinar como muitos pensam. Não, na verdade é uma escola, uma forma de instrução para o nosso desenvolvimento. Está acabando nosso tempo também. Vamos só terminar aqui o nosso prefácio. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a Terra é a oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência... Deixa eu só fazer uma... Aqui ele fala, né? Face a face com a própria consciência. Então, quando a gente desencarna, quando acaba essa vida na matéria, no corpo físico, a gente não vai se deparar com Deus ou com um espírito julgador, nada. O nosso juiz, o nosso advogado e o promotor lá no plano espiritual é a nossa própria consciência de acordo com aquilo que nós construímos quando encarnados. Por isso que lá aqui em cima ele fala que aqui na Terra é a oportunidade que nós temos de evoluir. E para finalizar, guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1943. Só para encerrar, aqui o que eu também me tocou bastante é: guarde a experiência dele no livro da alma. Então, acho que é um aprendizado. A gente tem muito a aprender durante essas próximas semanas, nesses próximos capítulos desse livro aqui. Né? Então, é uma pena, gente, passou muito rápido, né? Eu acho que passou rápido, acho que foi legal esse prefácio do Emmanuel, que já é uma lição para todos nós, né? O Emmanuel sempre é um mestre, né? Ele sempre traz informações, posicionamentos muito profundos, mas chegou ao final do nosso estudo. Então nós vamos encerrar. Aguardamos a todos na próxima semana, quarta-feira, às 20 horas, para a continuidade do estudo do livro Nosso Lar. Mas não se esqueçam, na sexta-feira, às 19 horas, teremos uma live de um tema relacionado à doutrina espírita. E a continuidade do estudo na quarta-feira que vem. Só um comentário, né? Pedir desculpa ao pessoal de casa, porque hoje o vídeo ele ficou na horizontal, então algumas pessoas podem ter tido um pouco de desconforto aí. Pedimos desculpas a todos, a gente não conseguiu corrigir a tempo aí a rotação da tela, pessoal, desculpa aí. Mas olha, gente, tá falando aqui espiritualidade, que ficar com o rostinho torto, se der torcicólogo, é pagando erros do passado e tá entrando como bônus hora, hein, gente?
Esquenta a cabeça não. Gente, Obrigada. beijo, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.